Um excelente dia, Deus abençoe você, seu lar, sua família. Estenda as mãos de glória e poder sobre tudo aquilo que você estiver fazendo no dia de hoje, dando a graça e a proteção sobre a sua parentela de longe e de perto. Seja o Senhor contigo. Aleluia. Capítulo de número 3, a partir do verso 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João. Diz o seguinte: após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos que me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isto ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho estabeleceu o selo de dele, que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhes dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e ele tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não tenha batizado, mas os seus discípulos. Esse é um texto muito clássico, né? De que muitas pessoas tropeçam na hora da interpretação, né? Uma coisa natural que acontece até na escola, né? As dificuldades que as pessoas têm de interpretar. E por essas dificuldades acabam fazendo a vida das pessoas terem dificuldades em servir a Deus também, né? Aqui, desde a hora que nós estamos lendo, né, do verso 22, e eu adentrei até o capítulo 4, verso 2, o autor João, ele está dizendo que Jesus batizava, né? E aqui diz o texto que alguns estavam junto com João, né? Perto de Enom e de Salim. E diz o texto aqui que todos eles começaram a levantar uma questão, né? Olha, aquele que estava contigo ali do Leme de Jordão, nós vimos ele batizar. Nós estamos vendo ele batizar. E o que tu dizes, né? E João imediatamente respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se não for de Deus. Eu quero te dizer que o dom, o talento, a habilidade, a sabedoria, a inteligência que você tem, tudo vem de Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa se não for por Deus, né? Não se estribe no seu próprio conhecimento. É Deus que faz todas as coisas através de nós. Ele nos capacitou e todo homem, toda mulher deve ser agradecido a isso, né? A Deus por isso. O texto então diz que João falou: olha, vós mesmos sois minhas testemunhas que eu disse que eu não era o Cristo. Eu não era o Cristo, né? Aquele que tem a noiva, que era um costume, né, do casamento judaico, né? O amigo do noivo se alegrava muito, né, quando ouvia-se a voz do noivo, né, que o noivo estava vindo, porque ali ia começar a cerimônia do casamento, né? E ele estaria desobrigado de estar ali ajudando a noiva
a compreender melhor o seu amigo. Então, o texto nos relata que João é esse amigo e ele agora está feliz, porque ele está dizendo, olha aqui, ó, eis aí noiva o teu noivo, eis aí noiva a tua noiva, né? Cumpri minha missão, já apresentei, preparei o caminho, está aqui entregue na sua mão. E ele ainda diz algo muito interessante. Ele diz que ele cresça e que eu diminua. Você, meu querido, que tem a função de apresentar o noivo para a noiva e um dia vai ter que ter essa mesma função de apresentar a noiva para o noivo, que você possa compreender que quem tem que crescer é Jesus. Que ele cresça e que você diminua, que não seja o seu eu, mas seja a bondade, a misericórdia, a graça do Deus vivo sobre sua vida, que seja a presença dele permeando seu coração, lhe direcionando para tudo que você for fazer, porque para isso Deus te chamou, para cuidar da noiva, pelo cuidado do doce e poderoso Espírito Santo, mediante a sua santa palavra, com a interpretação verdadeira da palavra de Deus. E diz mais o texto então que quem vem de cima, né? João está reconhecendo isso, é sobre todos. Quem é da terra é da terra. Então todos nós que estamos aqui e somos daqui, somos todos iguais. Mas quem vem do céu, ele é acima de todos. E Jesus é acima de todos. Jesus comanda a todos. O texto diz que, pois aquele que Deus enviou, ele vai falar as palavras de Deus. Ele não vai falar palavra de si próprio. Se Deus tem te chamado e tem te enviado, não diga sobre você. Diga de Deus para as pessoas. Fale de Deus para as pessoas, para que elas possam compreender que Deus é poderoso, soberano, único, eterno, invisível, imortal, mas porém real. É esse Deus que nós temos que anunciar, o Deus que ama as pessoas, que zela delas, que cuida, e não importa a situação que ela está, porque ela precisa se encontrar, reconhecer como um filho, uma filha pródigo e voltar para o lar, para os braços do Pai Todo-Poderoso. Então o texto continua dizendo que o Senhor, quando o Senhor soube, né, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, né? Mesmo na continuação de um outro capítulo está dizendo isso, mas no verso 2, entre parênteses, né, diz o seguinte: Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então tome cuidado, não isole versículos, não leia um versículo e faça uma pregação. E se lê um versículo, conte todo o histórico, todo o fundo histórico, todo o parâmetro que está envolvendo este versículo. Há uma história sobre tudo isso, todo este capítulo, todo esse contexto bíblico. A Bíblia, ela se liga um livro ao outro, não tem como isolar. Que você possa ter essa compreensão para não fazer pessoas errarem e não criar doutrinas humanas, não criar loucuras, insanidades humanas. Deus está te chamando para ser um canal, simplesmente transmitir ele com toda a tranquilidade, para que ele possa crescer e nós simplesmente diminuir. Quanto menor o vaso, mais rápido se enche. E ele também transborda o amor, a graça, a verdade de Deus. Bondoso Deus e amado Pai, quero agradecer a Ti nesta manhã maravilhosa, pedindo a cobertura do Teu sangue precioso sobre a vida do Brasil inteiro, daqui de Paulo Ramos, no Maranhão, no mundo. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós necessitamos, nos alimenta com a Tua palavra, que o Senhor cresça e que nós venhamos nos diminuir. Que nós venhamos falar de Deus, aquilo que é de Deus e não de nós mesmos, Senhor. É a nossa oração, abençoando cada pessoa e que cada pessoa possa transmitir com toda fidelidade a Tua verdade, que a Tua palavra é a verdade. Oro e agradeço a Ti em nome de Jesus. Um excelente dia, né, sobre sua vida e sua família em nome de Jesus.